Olá pessoal, Campo Alegre Orgânicos na área. Estou de volta porque, conforme prometido, eu ia comparar com vocês e fazer algumas comparações sobre o método de canteiro Rugiculture e o método de canteiro com material orgânico sobre o solo. Então, do meu lado direito, sob o solo, e do meu lado esquerdo, matéria orgânica sobre o solo. Acompanhe esse vídeo que nós vamos fazer comparações sobre esses dois canteiros de agricultura sintrópica. Então, pessoal, primeira coisa, eu vou começar falando primeiramente sobre o método de canteiro debaixo do solo, o Rugiculture. Nesse método, é muito interessante notar que ele é um método dito como um método que não precisa de irrigação. Por quê? Porque logo que vem a chuva, obviamente a chuva é sim necessária, a água vai penetrar esse canteiro e ele vai se acumular nas partes inferior deste canteiro. O que temos na parte superior desse canteiro? Temos então muita matéria orgânica, muita madeira. A madeira ela vai inchar, ela vai guardar muita água, muita folha, muito material orgânico que vai reter essa água. E na hora que esse material tiver que evaporar, essa água tiver que evaporar, as outras camadas do solo, que são camadas mais finas, como pedaços de folha, como no caso aqui as folhas de bananeira e o capim, eles vão reter e impedir com que a evaporação dessa água ocorra, formando uma barreira, uma camada que impede o retorno dessa água para a atmosfera. Obviamente que isso acontece, mas muito menos do que nesse método de canteiro. Por outro lado, a vantagem desse método de canteiro é a seguinte: se a gente tem um inseto assim, um bicho extremamente indesejado na cultura, é o cupim. Se a gente tem cupim, como a gente está falando de madeira, então a madeira atrai muito cupim, se a gente tem cupim nesse canteiro, é muito mais fácil de fazer o manejo desse cupim. Por quê? Porque quando a gente trata, digamos assim, esse solo com cinza de fogão a lenha, a gente impede com que esses cupins se estabeleçam sob essa madeira. Então, quando a gente vem com lenha, vocês podem ver que eu tenho muita cinza de lenha, justamente por isso, porque com isso eu impeço que o cupim penetre nessa madeira e, por consequência, também coma junto com a madeira, coma o nosso cultivo, a raiz do nosso cultivo, das nossas plantas, das nossas árvores. No método de cultivo debaixo da terra, debaixo do solo, isso fica bem difícil, eu diria que quase impossível de se fazer, porque como que eu vou colocar cinza sem abrir esse solo e ter acesso na parte inferior? Então essa é uma primeira desvantagem desse método. Uma outra desvantagem desse método é que aqui eu tenho que esperar um período um pouco maior para começar a plantar. Plantas de raiz superficial é mais tranquilo de plantar nesse canteiro aqui. Por quê? Porque as plantas de raiz superficial elas não vão ser afetadas por um processo que chama decomposição anaeróbica. Como eu tenho muita matéria orgânica debaixo do solo, o oxigênio falta. E faltando oxigênio, muitas bactérias elas vão iniciar um processo de decomposição aqui. Na ausência de oxigênio, essa decomposição ela forma muita matéria mais ácida, uma matéria que aquece, essas bactérias aquecem essa matéria para decompor ela e produzem muitos ácidos, muitas substâncias que são mais ácidas e que prejudicariam plantas com raízes mais profundas. Essa é uma desvantagem que esse canteiro não tem. O canteiro com material sobre o solo, ele sofre uma decomposição aeróbica com presença de oxigênio. Então, nesse anaeróbica com ausência de oxigênio e nesse aeróbica com presença de oxigênio. Na presença do oxigênio não há
então produção de calor, e não há produção então de material nocivo à raiz da planta. Ele vem mais superficialmente no solo. Mais vantagens e desvantagens então desses dois métodos. Então esse aqui eu tenho que plantar mais tardiamente, plantas com raízes mais profundas, mas plantas como alface, plantas mais perenes, eu posso plantar aqui porque tem raízes mais superficiais e fica mais fácil de plantar nesse tipo. Nesse aqui não. Nesse aqui eu posso manipular, então abrir espaço para poder plantar árvores, mudas maiores, que elas não vão ser afetadas. Por outro lado, esse método aqui tem uma vantagem sobre esse aqui, que seria, primeiro, quando chove, como a gente está num terreno com declive, quando chove, o material desse solo que está sobre o solo, o material desse canteiro que está sobre o solo, ele é mais susceptível à lixiviação. Então a chuva vem e a enxurrada pode fazer com que parte desse material seja carregado com a chuva. O que não acontece nesse método, porque ele forma essa barriga, né? Ele forma esse acúmulo de material aqui, que faz com que a água bata na lateral dele e ela penetre mais lentamente nesse canteiro. Então, ponto para o Rogeoculture. Nesse aqui, há mais perda de matéria, de nutrientes pela lixiviação do que esse aqui. Por outro lado, em solos mais planos, em solos com terrenos mais planos, não há problema dessa maneira de cultura em comparar para esse tipo de perda de nutrientes pela ação da chuva, né, dessas enxurradas. Outra vantagem desse método aqui é que ele aumenta a sua área de plantio. Como ele faz essa barriga, então uma coisa é você ter aqui aproximadamente 70 centímetros de cultivo, porque ele está plano, e aqui você tem essa barriga que faz com que você quase dobre a sua área de plantio, sua área de cultivo. Então, mais uma vantagem desse tipo de solo. Outra vantagem, outra coisa interessante é que você pode usar ele como curva de nível. Então, em áreas onde há declive, você pode fazer com que as curvas, né, esse canteiro sirva como curva de nível. Então, impedindo a ação exatamente da chuva e a perda de nutrientes por esse processo de lixiviação. Nesse tipo aqui também você tem que tomar muito cuidado com qualquer tipo de animal peçonhento que possa se esconder aqui, assim como nesse, mas como eu já disse, a ação das cinzas ela impede até com que cobras elas consigam ficar alojadas aqui, porque a cinza vai ser irritativa para ela. Nesse aqui não, apesar da proteção, né, da camada de solo, dificultar também com que esse canteiro sirva de esconderijo para esses animais peçonhentos. Por fim, e não menos importante, para trabalhadores braçais, trabalhadores que não têm maquinário pesado para implementar seu tipo de cultura, de agricultura, esse meio de cultivo leva muita vantagem sobre esse, porque o tempo que você tem para poder cavar o solo, aglomerar todo o material, depois jogar a terra por cima, é muito mais trabalhoso do que nessa forma de cultivo, onde você vai aglomerando o material sobre o solo. Obviamente que aqui você tem muita matéria orgânica concentrada e aqui você vai ter menos matéria orgânica concentrada. Mas o tempo e o tamanho da área, né, o quão grande é a sua área, é de extrema importância para você decidir entre um e outro. É isso, pessoal. Coloquem nos comentários se vocês tiverem alguma sugestão, mais algum benefício de um sobre o outro, que a gente vai respondendo e vamos trocando ideia sobre esses dois métodos de canteiros de agricultura
E quem sabe depois a gente não faça um vídeo posterior, que a ideia é exatamente essa: comparar um solo versus o outro na prática, não só na teoria, como tudo que eu disse para vocês até agora. É isso, um abraço e até os próximos vídeos do Campo Alegre Orgânicos.